Olá, essa é a nossa aula número 16, né? Que nós vamos falar sobre soluções. E essa é a aula 1, né, da aula 16, que será uma série de aulas, né, que iremos estudar sobre soluções. Então, primeiramente, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre as soluções, nós temos que entender que é um pouquinho sobre as misturas, né? Então, mistura, é o nosso objeto de estudo, tá? Então, a primeira amostra está mostrando aqui, né, a dissolução de sal ou açúcar, pode ser também, em água, né? E o que a gente pode observar nessa primeira amostra? Que é uma mistura homogênea, né? Essa mistura homogênea também é chamada de solução. O que é uma mistura homogênea? É quando a partícula se dissolve completamente, né, no soluto. Então, nós temos ali o sal ou o açúcar se dissolvendo completamente na água. Então, nós classificamos isso como uma mistura homogênea. Na amostra 2, nós temos areia sendo dissolvida na água. Só que a areia não se dissolve, né? Então, nós conseguimos ver duas coisas. Então, portanto, nós chamamos isso de mistura heterogênea. Na amostra número 3, nós temos uma mistura de gelatina e água. Só que quando a gente coloca gelatina em água quente, a gelatina se distribui uniformemente pelo líquido, né? Então, só que se nós olharmos essa gelatina no microscópio, nós iremos ver as partículas da gelatina em suspensão ali ainda, né? Ou seja, dá para a gente ver as partículas dentro dessa mistura. Então, vemos duas coisas. Então, nós chamamos isso de uma mistura aparentemente homogênea. Na amostra número 4, nós estamos misturando enxofre com água. Aí, quando a gente mistura, né, não dá para ver as partículas de enxofre, mas depois de um certo tempo, né, a gente vai ver sedimentadas as partículas de enxofre, porque nós estamos falando de partículas grandes, né? Então, nós chamamos, né, essa mistura também de mistura aparentemente homogênea, assim como no caso da gelatina. Só que no caso da gelatina a gente precisa de um microscópio para ver. E no caso do enxofre a gente já não precisa mais de um microscópio. Vamos ver então como é que essas soluções ficam classificadas. Bom, a mistura de areia em água é uma mistura heterogênea, né? E nós não estudamos a mistura heterogênea quando estudamos soluções, porque a mistura heterogênea não é uma solução. Tá? Então, vamos analisar o sistema 1, que é o sistema da água com sal ou água com açúcar, né? Vamos analisar também o sistema número 3, que é um sistema de água e gelatina, né? E vamos analisar o sistema número 4. Bom, os experimentos 1, 3 e 4, eles mostram substâncias que a substância se distribui uniformemente, né? Só que nós sabemos que somente na 1 se distribui verdadeiramente e que na 3 e na 4 nós temos uma aparente mistura homogênea. Mas mesmo assim, esses três sistemas são considerados como dispersão. Né? Então, nós temos três sistemas diferentes: um que se dissolve completamente, um que se dissolve aparentemente, mas microscopicamente a gente enxerga, e outro que se dissolve aparentemente, mas que visualmente, dali um pouco, né, um pouquinho que passou o tempo, vai sedimentar no fundo do recipiente. Tá? Então, esses três tipos são chamados de dispersão. A dispersão são sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão da outra espécie, por mais que seja aparente. Então, a espécie química disseminada na forma de pequenas partículas a gente chama de disperso. Gelatina, o disperso. O sal é o disperso. O enxofre é o disperso. E a outra espécie é o dispergente, né, que no caso é a água. Para as três amostras que nós utilizamos, as três utilizaram de água. Então, vamos classificar essas dispersões. A dispersão ali, que é no caso da água com enxofre, que nós temos partículas grandes,
partículas com diâmetro superior a 10 a menos 4, né, nós chamamos de suspensão, porque suspensão é uma mistura heterogênea, que contém partículas grandes, que elas vão se precipitar depois que a gente deixar aquela solução aquela dispersão em repouso, tá? Um outro exemplo seria o cal, né? O óxido de cálcio, que misturado em água, depois de um certo tempo, vai descer, né? Vai precipitar. Então, também é um exemplo de uma suspensão. Uma dispersão coloidal, né? É quando nós temos, então, partículas entre 10 a menos 4 a 10 a menos 7 centímetros. No caso da gelatina, né? Então, a gelatina é dissolvida na água quente, não conseguimos ver, né, a olho nu. No entanto, se nós formos olhar no microscópio, a gente consegue ver as partículas ali, né, dentro da água. Um outro exemplo também, né, seria o sangue. Então, o sangue é uma dispersão coloidal que, se levado a, por exemplo, a uma centrífuga, há como separar, né? Então, você separa os glóbulos vermelhos dos brancos do plasma, né? Tudo separadinho através de, tem alguns métodos de separação, né? Outro coloide que também é bastante cobrado em vestibular, em Enem, é maionese, né? O sangue, o leite, né? E a gelatina. Esses quatro são muito cobrados no Enem e vestibular, tá ok? Soluções, então, que é o nosso objeto de estudo, né? É quando a gente tem uma mistura, né, completa, ou seja, a substância dissolveu na outra completamente. Não adianta colocar no microscópio que não vai dar para ver, não tem como ver, entende? Então, essa sim é a solução verdadeira. Né? Um exemplo, água salgada, o soro fisiológico, várias outras, água e álcool, são todas soluções verdadeiras, que não dá para a gente ver separadinho, né? Nada. Pode olhar no microscópio que a gente não vai conseguir ver nada. E essas partículas na solução são de tamanho inferior a 10 a menos 7, ou seja, microscopicamente mesmo, microscópio. Não há possibilidade nem de ver no microscópio, tá ok? Vamos resolver este exercício para a gente entender um pouquinho. Aqui nós temos, né, fala a propriedade, natureza da molécula. Então, eles por exemplo, a dispersão A. Né? A dispersão A tem átomos, íons ou moléculas pequenas, não sedimenta, né? É homogêneo, não pode ser separada por filtração, tá? Então, que tipo de dispersão nós temos assim? Átomos, íons, pequenas moléculas, não sedimenta, é homogênea, não pode ser separada por filtração, só pode ser a solução verdadeira, né? Porque quando a gente fala ali de átomos, íons e moléculas, são coisas muito pequenininhas. Na dispersão 2, macromolécula, não sedimenta, não tão homogênea assim, pode ser separada apenas por membranas especiais, no caso, por exemplo, igual na centrífuga, que é o caso do sangue. Então, nós chamamos isso de soluções coloidais, tá? Dispersão C, partículas visíveis a olho nu. Pronto, é visível a olho nu? É uma suspensão, não precisa nem olhar o resto, né? Sedimenta rapidamente, é heterogênea depois de um certo tempo e pode ser separada por papel filtro. No caso ali do enxofre ou do cal, ok? Então a questão certa é a letra E. Classificação das soluções. Bom, essas soluções elas podem ser classificadas quanto ao seu estado, né? Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Nós iremos estudar, claro, muito mais no estado líquido, né? Que o solvente é sempre líquido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Mas também temos as soluções do estado sólido, né? Temos também soluções no estado gasoso. A gente vai ver um pouquinho ali no próximo slide em relação a isso. Quanto à natureza do soluto, ele pode ser molecular ou iônico. A molecular, por exemplo, o soluto, né, adicionado ao solvente, né,
O disperso, adicionado ao dispergente, ele tem natureza molecular, ou seja, ele vem de ligações químicas moleculares, ligações químicas covalentes, né? Então, essa solução é não eletrolítica, ela não conduz eletricidade. Se nós colocarmos ali um fio de luz, não vai conduzir eletricidade. Por quê? Porque não é eletrolítica, né? Não forma uma solução eletrolítica. Já as iônicas, que vêm de ligações iônicas, né? As partículas dispersas são íons, então nós vamos ter íons ali dentro. Esses íons, né, eles fecham o circuito elétrico. Então, elas são soluções eletrolíticas e conduzem eletricidade. Quanto à proporção do soluto, de modo grosseiro, nós podemos dizer que uma solução é concentrada ou diluída. Coloquei uma pitada de sal num copo d'água, então eu vou dizer que é uma solução diluída. Ou então coloquei 2, 3 colheres de sal num copo d'água, eu vou dizer então que essa solução ela é concentrada. Isso de grosso modo, né? Porque depois a gente vai ver aqui mais na frente que quanto à solubilidade, elas serão classificadas em insaturada, saturada, supersaturada e saturada com corpo de fundo. Mas a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, quando a gente for ver o coeficiente de solubilidade. Aí a gente vai ver essa parte aqui de baixo, que quanto à solubilidade. De modo grotesco, assim, de modo geral, a gente pode chamar de solução concentrada ou diluída. Bom, em relação ali às soluções, aos tipos de soluções, o estado físico dessa solução, né? Ela pode ser então gasosa, né? Ou sólida, ou a líquida, que é o que nós iremos estudar, tá? Mais profundamente a líquida. Por exemplo, a gasosa, o ar atmosférico, é uma mistura de gases, né? Na sua maior parte nitrogênio, a outra maior parte oxigênio e outros gases. É uma solução. Por quê? Porque é uma mistura homogênea. Nós não conseguimos ver separadamente os gases. Uma outra solução sólida, o ouro 18 quilates, é uma mistura de ouro e prata, né? Ouro, prata e cobre, vai depender de quantos quilates tem ali de ouro. Então, o ouro 18 quilates é uma mistura, nós não conseguimos ver separadamente, né, os seus metais que contém, que estão aqui dentro do ouro 18 quilates. Bronze, né, que é uma mistura de cobre e estanho. Não dá para ver o cobre, não dá para ver o estanho, então é uma solução sólida. Nas soluções, então, nós vamos chamar assim, ó, o dispergente agora se tornou solvente, o disperso agora se tornou soluto. Então, solvente, a água, soluto, o açúcar. Na grande maioria, o solvente será água. Na grande maioria dos nossos estudos, né, a maior parte dos estudos será água. Mas nada impede, por exemplo, né, de uma mistura, por exemplo, de água e o álcool hidratado, que ele é 96%. Então, ele tem 96% de álcool e 4% de água. Neste caso, né, quem virou o solvente? O álcool. Quem virou o soluto? A água. Porque eu tenho maior parte, neste caso, o álcool. Mas, nos nossos estudos, praticamente todos, né, o solvente é a água. Um exercício. Nós temos ali, por exemplo, ó, a substância A é a água, né? Substância B, álcool etílico. Isso daqui é a mistura 1, né? A mistura 1 de água e álcool etílico é uma solução, né? Resulta em soluções? Resulta numa solução ou não? Solução é uma mistura completamente homogênea, né? Se eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho uma solução. A letra 1, a mistura 1 é uma solução. Álcool e água, né, se misturam completamente, a gente não consegue ver duas fases, né? Nem no microscópio. Agora, água e sal de cozinha forma uma solução verdadeira? Né? Forma, porque eu consigo dissolver o sal completamente na água, claro, na quantidade ideal, né? Se eu exceder, eu não vou conseguir, vai ficar separado. Mas na quantidade ideal, a gente tem o sal completamente dissolvido em água. Agora, água e gasolina. Temos como misturar completamente água e gasolina? Não, né? Por quê? A gasolina é um hidrocarboneto. A gasolina é apolar, enquanto a água é polar, né? Polar não mistura com apolar.
E sem falar que a gasolina, né, ela é menos densa que a água, então, portanto, ela também vai ficar na fase superior, formando duas fases, formando uma mistura heterogênea. Então, não é uma solução. No 4, nós temos mistura gasosa. Todos os gases se misturam completamente, né? Então, nós temos uma mistura do tipo homogênea, ou seja, uma solução. Carvão e enxofre, se nós misturarmos, dá para ver os dois separadamente, então é uma mistura heterogênea. Então, a correta é a 1, a 2 e a 4. Agora nós vamos entrar num estudo mais aprofundado já das soluções, né? Estamos agora falando de misturas homogêneas, misturas verdadeiras. Largamos para trás quem? Largamos para trás a mistura heterogênea, areia e água. Largamos para trás, né, a suspensão coloidal, que é uma solução falsa, né, que é uma mistura homogênea aparente. Largamos para trás também a suspensão, né? Porque também se torna uma mistura heterogênea no final das contas. Agora nós estamos trabalhando somente com as soluções, ou seja, mistura homogênea, solução verdadeira, tá ok? Uma mistura homogênea verdadeira. Vamos lá para o nosso estudo de solubilidade e curvas de solubilidade. O que vem a ser esse estudo de solubilidade e curva de solubilidade? É o quanto eu consigo dissolver dissoluto em uma certa quantidade de solvente em uma certa temperatura, né? Observem que aqui traz uma certa quantidade de cloreto de sódio em uma certa quantidade de água em uma certa temperatura. Então, aqui está dizendo que em 30 gramas de cloreto de sódio é dissolvido totalmente a esta temperatura em 100 gramas de água. No próximo copinho, nós temos 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius e dissolve-se totalmente. Para o próximo copinho, nós pegamos 40 gramas de cloreto de sódio, adicionamos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius e não dissolveu completamente. Pegou-se a massa, mediu e sobrou 4 gramas. Descobrimos desta forma qual é o grau de solubilidade do cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E quanto é? Nós só conseguimos dissolver 36 gramas do NaCl, ou seja, do cloreto de sódio, em 100 gramas de água. Porque se sobrou 4, é porque dissolveu 36 gramas. Então, nesse potinho, nesse recipiente, nós temos a solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius em 100 gramas de água. Claro que se nós adicionarmos 200 gramas de água, também poderemos dissolver o dobro de sal, né? E também a temperatura também, nós vamos ver ali na frente, se nós mexermos na temperatura também conseguimos dissolver um pouquinho mais. Então, o coeficiente de solubilidade, chamado ali de CS, né, é a quantidade máxima de soluto capaz de dissolver uma quantidade fixa de solvente em certas condições, claro, de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP, né, condições normais, ou seja, temperatura de 20 graus, pressão de 1 atmosfera. Se nós mexermos nessas condições, né, nós teremos valores diferentes, com certeza. Então, olha lá, nós temos então que 36 gramas de cloreto de sódio, né, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, é o coeficiente de solubilidade deste sal a essa temperatura, nessa quantidade de solvente, tá ok? Então, olha lá. Nessas três situações, retrata novamente as situações que a gente viu lá atrás, né? Nós vamos chamar de solução que não foi adicionado o máximo possível que nós poderíamos dissolver naquela quantidade de água, nós vamos chamar isso de solução insaturada. Então, nós dissolvemos 30, mas podia dissolver até 36. Então, nós chamamos isso de solução insaturada, ou seja, ainda não chegou ao limite, ou seja, ainda não saturou. Agora aqui, nós chegamos ao limite máximo. Adicionou-se 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. E nós já sabemos que esse é
que essa é a solubilidade desse sal. Os químicos, os físicos, os cientistas já fizeram essa previsão para nós, né? Já foram para o laboratório e já sabem qual é a quantidade máxima de todos os sais, de todas as substâncias que podem ser dissolvidas em uma certa quantidade de água em uma dada temperatura, principalmente nas CNTPs, né? Na CNTP, condições normais de pressão e temperatura. Então, nós já sabemos, esses dados já vêm para a gente calculado, né, como o do cloreto de sódio, que é 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Essa solução a gente chama de solução saturada, simplesmente. Ou solução saturada sem o corpo de fundo, ou seja, não sobrou nada lá embaixo. Então, uma solução saturada, tá ok? Já na solução com 40 gramas de sal, a gente sabe que vai sobrar 4 gramas. Por quê? Porque dissolveria no máximo 36 gramas. Como nós colocamos 40, sobrou os 4 gramas. Essa solução nós chamamos de solução saturada com corpo de fundo. E ainda mais, dá para dizer até o valor do corpo de fundo, que neste caso é 4 gramas. Temos uma quarta situação. Por exemplo, se nós pegarmos 38 gramas do cloreto de sódio e adicionarmos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, né, a gente já sabe quanto que dissolve, 36. Quanto vai sobrar então? 2 gramas. Sobrou os 2 gramas. No entanto, em laboratório, às vezes, é necessário que se obtenha uma solução com um pouco mais de sal dissolvido. Para a gente poder fazer essa solução com um pouco mais de sal dissolvido, né, um pouco mais de soluto dissolvido, é necessário, né, fazer uma ação. Essa ação é o aquecimento. Então, se nós aquecermos essa solução, nós iremos conseguir dissolver esses 2 gramas. Claro, mas só que você elevou a temperatura. Essa temperatura foi a 100 graus Celsius, né? Para a gente conseguir dissolver esses 2 gramas. E aí, agora eu quero a solução na temperatura anterior, na temperatura de 20 graus, né? Eu consigo até ter, né, essa solução a 20 graus, retirando a fonte de calor, ela vai baixar para 20 graus e eu consigo ter essa solução com esse sal dissolvido, né? Lembra que a 20 graus Celsius, 100 gramas de água, conseguiria dissolver apenas 36. Mas agora, em função de ter aquecido, a gente conseguiu dissolver. Só que ela é uma solução muito, muito, muito instável, né? É uma solução que a gente chama de solução supersaturada. Para a gente ter esta solução supersaturada, é só a gente deixá-la muito quietinha. Não dá nem para bater palminha perto dela, que senão ela vai voltar os 2 gramas de sal no fundo do recipiente. Então, temos a solução supersaturada, mas ela pode voltar a ser uma solução com corpo de fundo a qualquer momento, dependendo da situação que você trate esta solução, tá ok? Outra maneira da gente verificar, da gente ver esse coeficiente de solubilidade é através da análise de um gráfico, né? Então, um gráfico, ele vem, né, qual é a quantidade de sal que pode ser dissolvida a uma certa temperatura. Então, ó, quantidade de sal dissolvida a uma certa temperatura. Esse gráfico está mostrando para a gente que tudo que estiver em cima da curva de solubilidade, né, é porque atingiu a solubilidade ideal, ou seja, a uma dada temperatura, por exemplo aqui, eu consigo dissolver uma dada quantidade de soluto em uma certa quantidade de água, é claro, sempre no gráfico será informado a quantidade de água. Tudo que estiver acima do gráfico, acima da curva de solubilidade, nós chamaremos de solução saturada com corpo de fundo, ou até solução supersaturada, dependendo se o exercício, se a atividade, se a prática de laboratório passou pelo aquecimento para dissolver, né? Aí nós chamamos de solução supersaturada e deixamos ela quietinha lá. Ou então solução
com corpo de fundo, saturada com corpo de fundo, no caso do X. Tudo que estiver acima da curva de solubilidade, ou vai ser saturada com corpo de fundo, ou vai ser supersaturada se o exercício trouxe a informação do aquecimento. Tudo que estiver abaixo será uma solução que ainda não chegou no limite de solubilidade, né? Então, ó, a essa temperatura eu poderia dissolver esta quantidade, mas eu estou dissolvendo esta quantidade. Então, dissolveu menos do que poderia. Então, eu teria uma solução insaturada. Pronto. Agora a gente tem uma curva de solubilidade para a gente entender, né, como que é expresso os dados aqui pelo gráfico, através do gráfico. Nesse gráfico, ele traz 4 substâncias. Normalmente eles fazem isso para a gente fazer comparativo entre um soluto e outro, né? Então, o gráfico ele traz a temperatura que está acontecendo, né? Ele traz a quantidade de soluto que será dissolvido em 100 gramas de água, né? Então, ó, nós temos a primeira curva de solubilidade, que nos demonstra que a uma dada temperatura, né, a temperatura mais baixa aqui, que seria 10 graus, né, eu consigo dissolver quase 100 gramas em 100 gramas de água. Aí o que acontece aqui, ó? A 80 graus Celsius, com uma temperatura maior, eu consigo dissolver 20 gramas. Essa curva A está nos falando que, conforme a temperatura baixa, é mais favorável para a dissolução. Baixando a temperatura, nós teremos uma dissolução melhor, tá? Então é favorecida. Por exemplo, o cal, né? Se nós dissolvermos o cal de construção, ele é um gráfico que demonstra para a gente que é uma solução exotérmica, né? Então, quando nós adicionamos água ao cal, ele libera energia. Então, por isso, no caso do A, nós chamamos que é uma solução exotérmica. Na dissolução desse soluto, libera energia. Então, quando nós temos uma temperatura menor, nós teremos uma dissolução melhor, maior, né? Tá? Já no caso das outras curvas, as curvas C, D e B, né? Na C e D, nós vemos que conforme a temperatura vai aumentando, aqui, por exemplo, é 40. Conforme a temperatura vai aumentando, nós conseguimos dissolver uma quantidade maior. Olha lá, na temperatura de 60, a gente consegue dissolver 80, na temperatura de 40, a gente consegue dissolver 40. Então, conforme vai aumentando a temperatura, maior dissolução, tanto na C como na D. Já na B, nós temos inflexões. O que são essas inflexões? Existem temperaturas ideais de dissolução. Quando nós chegamos a 60 graus Celsius, nós temos um pico, né? Vai aumentando a temperatura, vai aumentando, vamos dissolvendo. Chegou em 60 graus Celsius, quando a temperatura passou de 60 até chegar em 100, ele tem uma certa dificuldade em dissolver entre 60 a 100. Então, ele baixa a sua solubilidade, aumentando a partir ali dos 75, 80. Aí ele chega no 90, né? 90 graus Celsius. E aí, então, de novo, ele cai a solubilidade. Daí, de 90 até 120 graus Celsius, 130, de novo ele sofre quedas e aumento de solubilidade, né? Então, seria uma solução bastante interessante, essa solução, esse soluto B, né? Ele tem um comportamento bem diferente, né? A temperatura e a pressão têm influência na solubilidade de um sólido e de um gás em um líquido. Quando a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, a gente chama então isso de solubilidade endotérmica, tá? Então, olha lá, nós temos uma solubilidade endotérmica quando ela necessita de temperatura para dissolver melhor, tá? Então, conforme a gente vai aumentando a temperatura,
nós vamos aumentando a solubilidade. Vai dissolvendo melhor, conforme o aumento da temperatura. Quando nós temos a situação, por exemplo, da solubilidade exotérmica, para este caso, são compostos que, ao ser dissolvido, né, precisam de energia, ou seja, nós vamos diminuir a temperatura para que a dissolução seja melhor. Então, diminuindo a temperatura, esse composto irá dissolver mais. Veja bem, para o sulfato de sódio, né, nós temos aqui, ó, que a 10 graus Celsius, nós temos a dissolução dele mais ou menos de 70. Aí, quando nós tivermos 90 graus Celsius, ele baixou para quase 40. Então, a temperatura não aumento da temperatura não favorece a solubilidade nesses casos, tá? Do sulfato de sério e do sulfato de sódio. Vamos resolver este exercício, né? Para a gente quase concluir aí a nossa aula. Então, é um gráfico, é um exercício da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? E diz assim: considere o gráfico curva de solubilidade do nitrato de potássio e do sulfato de sódio em 100 gramas de água. Indique a alternativa correta. Bom, primeiro a gente precisa analisar o gráfico logo de cara. Este gráfico ele traz para a gente 100 gramas de água. É como se a gente tivesse o potinho com 100 gramas de água, tá? E aqui a temperatura vai aumentando. E aí a gente vai vendo o comportamento desses sais em relação ao aumento da temperatura. Aqui a quantidade desses sais que podem ser dissolvidos a dadas temperaturas, né? A gente vê logo de cara que o sulfato de sódio ele tem uma inflexão, né? Que ele vai, aumenta a solubilidade, a uma dada temperatura ele começa a baixar a sua solubilidade, a uma dada temperatura ele começa a aumentar de novo a sua solubilidade. Isso é importante, né, para um químico, para um laboratório, saber que para ele dissolver o sulfato de sódio, a temperatura melhor para essa dissolução é 30 graus Celsius, né? Que é quando ele mais consegue dissolver, 60 gramas. Já o nitrato de potássio é um sal que o aumento da temperatura favorece muito a sua dissolução, né? Ó, a 10 graus Celsius a gente tem 15 no máximo, 15 gramas sendo dissolvido. Já quando a gente estiver aqui a 70 graus Celsius, nós temos mais de 100. Então, o aumento da temperatura favorece bastante para o nitrato de potássio. Vamos ver as perguntas agora. No intervalo de temperatura de 0 a 30 graus, há diminuição da solubilidade do nitrato de potássio? De 0 a 30 graus. Há diminuição do nitrato de potássio, da solubilidade? Claro que não, né? Na verdade, o nitrato de potássio demonstra em sua curva só o aumento em relação ao aumento da temperatura, né? Conforme a temperatura vai aumentando, né, vai aumentando também a dissolução. Então, é falsa, porque no intervalo de 0 a 30, a solubilidade do nitrato de potássio continua crescendo, bem como em todas as temperaturas apresentadas. A solubilidade do sulfato de sódio diminui a partir de 20 graus Celsius. Vamos ver lá, ó. Sulfato de sódio é essa que tem inflexão. A partir de 20 diminui? Não, né? De 20, ó, na verdade de 0 até 30, ele só aumenta. Então a resposta também é falsa, porque a solubilidade do sulfato de sódio diminui somente a partir dos 30 graus Celsius e não a partir dos 20. Na temperatura de 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio? Bom, olha lá, 40 graus Celsius, eles se cruzam. Neste ponto, a 40 graus Celsius, a solubilidade deles é igual. Eles conseguem dissolver cerca de 48 gramas, quase 50 gramas. Aqui também eles teriam um ponto em comum, 22, quase 25 graus Celsius. Eles também dissolvem a mesma quantidade, né? 25 gramas mais ou menos.
tá? Então é falso que na temperatura de 40 graus a solubilidade do nitrato de potássio é igual ao do sulfato de sódio. D. Na temperatura de 60, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio? Vamos lá na de 60. Quanto que eu consigo dissolver de sulfato de sódio? No sulfato de sódio, nós conseguimos dissolver a 60 graus uns 40 gramas, né? E ele está dizendo que o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. Não é não, né? Porque a 60 graus nós conseguimos dissolver mais ou menos 70, né, gramas do nitrato de potássio. Então também é falsa. Que na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio é menos solúvel que o nitrato de potássio. E o sulfato de sódio será mais solúvel que o nitrato de potássio no intervalo entre 20 a 40 graus Celsius, tá bom? Só nesse pico aqui, né, ó, tá? Entre 20 a 40 graus Celsius. No intervalo de tempo de 30 graus, ó, tá? A 100 graus, de 30 a 100, a diminuição da solubilidade de sulfato de sódio. Bem verdade, né? Essa é a alternativa verdadeira, porque neste intervalo realmente o sulfato de sódio, né, sofre a diminuição ali da sua solubilidade. Claro, se a gente levar bem em conta essa pontinha aqui, essa pontinha ele já começa a subir a solubilidade, né? Então, mas como a Santa Maria colocou esse gráfico para a gente analisar, a mais correta é a alternativa E, tá ok? Então a alternativa E que é a verdadeira. Para concluir ali então, né, vamos fazer esse exercício que fala sobre os pontos, né? Então o gráfico a seguir representa a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função de uma dada temperatura. 4 misturas de nitrato de sódio, A, B, C e D, foram preparadas em diferentes temperaturas, misturando-se diferentes massas de nitrato de sódio em água. A água, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar o quê? A mistura A e C apresenta um precipitado? A mistura A e C apresenta um precipitado, né? Porque tudo que estiver acima da curva de solubilidade vai ter precipitado. Então, nós podemos chamar isso de solução saturada, com corpo de fundo. Ou poderíamos chamar de solução saturada supersaturada, né? Poderia ter sofrido uma certa adição de temperatura para ser dissolvido e aí ficou, então, uma solução supersaturada. Mas, olha lá, na B, apenas a mistura A apresenta precipitado? Não, se tiver que apresentar precipitado, a A e a C, né? A C. As misturas C e D formam soluções supersaturadas? A D não tem como, porque a D está exatamente em cima, né, da solubilidade, ou muito próximo da solubilidade, tá ok? Ou estaria insaturada, né? A D poderia ser insaturada, se nós considerarmos abaixo. Se considerarmos em cima, é a saturada, sem corpo de fundo. Se considerarmos embaixo, é a insaturada. A mistura C apresenta a maior quantidade de sólidos precipitado, né? A mistura C apresenta a maior quantidade de sólidos precipitados? Não, né? Porque aqui na A nós temos um grande espaço, né, entre o seu coeficiente de solubilidade a essa dada temperatura. Ele conseguiria dissolver 1,70 gramas e ele está lá com mais de 100, né? Então 30 gramas a mais na solução C, ele conseguiria dissolver ali a 50 graus Celsius mais ou menos, quase 100, e ali um pouquinho mais de 100. Então, na A teria mais solutos precipitados. Na E, as concentrações das soluções aquosas resultantes das misturas A e D são iguais, né? Em absoluto não, né? Olha lá,
As soluções aquosas resultantes das misturas A e D são iguais? Não, né? Mesmo porque não está nem no mesmo ponto, né? Esse está acima de 100 e esse está exatamente na linha de 100, tá ok? Então, a alternativa correta é a A e C, porque a A e C estão acima da curva de solubilidade, ou seja, tem mais soluto que a solução consegue dissolver. Então, A e C apresentam precipitado. Outro exercício. O coeficiente de solubilidade de um sal é de 40 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, ele está dizendo que ele consegue dissolver 40 gramas em 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus. A massa em grama desse sal, nessa temperatura necessária para saturar 70 gramas de água. Então, olha lá, você pode fazer uma regra de 3, né? Se você tem 40 para 100, para 70 de água, quanto seria? Né? Então, você faz a multiplicação cruzada e aí você tem, então, o teu resultado, que seria 28 gramas. Vamos lá. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se neste tubo de cromato de potássio as seguintes quantidades. No tubo A, você coloca 1 grama. No tubo B, você coloca 2 gramas e meio. No tubo C, 5 gramas. No tubo D, 7 gramas. Ele está te dizendo que a solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 gramas de água. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada na fase sólida? Bom, você tem um parâmetro que é de 12 para 100 ml, né? Agora eu quero saber para essa quantidade de água que nós temos aqui nesses potinhos, né? Nós, em todos os potinhos, nós temos 20 ml, que foi o que ele falou aqui, ó. Em todos os tubos tem 20 ml de água. Então, se eu tenho 12 para 100, né? Para 20 ml, quanto que eu poderia adicionar? Eu poderia adicionar no máximo 2,5 gramas. Quando eu adicionei 1 grama, então, eu tenho uma solução insaturada. Quando eu adicionei 2 gramas e meio, eu tenho uma solução saturada sem corpo de fundo. Agora, a 5 gramas, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. E posso ser mais exata, dizer que tem um corpo de fundo de 2,5 gramas, né? Na solução que foi adicionado 7 gramas, saturada com um corpo de fundo de 5 gramas, tá ok? Então, olha lá, ele quer saber uma solução saturada e uma fase sólida, né? Então, nós vamos ter na C e na D. Aqui vai sobrar 2,5 e aqui vai sobrar 5 gramas. A solubilidade do nitrato de potássio, em função da temperatura, é representada no gráfico a seguir. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa do nitrato de potássio em gramas, presente em 750 gramas de solução a uma temperatura de 30 graus. Bom, são muitas informações, mas a principal coisa que a gente tem que fazer é marcar a temperatura. Né? Então, eu marco a temperatura de 30 graus no gráfico, verifico quanto a gente consegue dissolver. Então, neste caso, a gente consegue dissolver 50 gramas a 30 graus Celsius. Então, em dada temperatura, nós conseguimos dissolver 50 gramas em quantos gramas de água? Em 100 gramas de água. Pronto, formamos uma solução de 150 gramas. 50 gramas da água mais 50 gramas do sal, nitrato de potássio. Quanto de soluto foi colocado nessa solução de 150 gramas mesmo? 50 gramas. Então, com isso, nós teremos, então, podemos fazer uma regra de 3. Se em 150 gramas de solução foi colocado 50 gramas de soluto, em 750 gramas, que é o que ele quer saber, né, de uma solução, quanto nós poderemos colocar de soluto. Pronto. Então, fazemos uma regra de 3 cruzada, né, multiplica cruzadinho e vai dar 250 gramas de soluto. Se a gente coloca 50 em 150 de solução, então em 750 de solução nós colocaremos 250 gramas. Nesse exercício, nós temos que prestar muita atenção
no enunciado, né? Ele fala 750 gramas de solução. Ele não fala de água, tá? Então presta atenção, quando é a solução é o soluto mais solvente. E aí a gente tem que levar isso em conta, tá bom? Passamos ao próximo. Né? Considerando as informações seguintes, responda as questões 5 e 6. Então, ali nós temos gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. E as dadas temperaturas, né? Então, ele está falando que 30, 50, 70 graus Celsius consegue dissolver aquelas quantidades ali de soluto. Aí pergunta, qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar 100 gramas de água a 50 graus Celsius? Pronto, né? Então é só a gente observar no gráfico que dá para a gente dissolver então 80 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, tá ok? B, 200 gramas de água a 70 graus Celsius. Então, a 70 graus Celsius, nós conseguimos dissolver 90, né? Agora, 90 em 100, em 200 quanto? Né? Claro, a metade, o dobro, né? Se em 100 a gente dissolve 90, em 200 vai dissolver 180. Uma solução foi preparada a 30 graus Celsius, opa, vai na temperatura de 30, dissolvendo 40 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada? Olha lá, a 30 graus Celsius eu conseguiria dissolver 70. Se foi dissolvido 40, essa solução então ela é insaturada. Continuando no mesmo gráfico, né, na mesma tabela, analise o preparo de 3 soluções de brometo de potássio a 50 graus Celsius. Então, a temperatura de 50 a gente conseguiria dissolver 80, né? E aí aqui, ó, nessa solução foi dissolvido 40. Que solução é essa? É uma solução insaturada, né? Agora, nessa daqui nós dissolvemos 80. 80 é o máximo que ele consegue dissolver a esta temperatura. Então, é uma solução saturada sem corpo de fundo. Nessa terceira solução, foi adicionado 100 gramas e só poderia ser adicionado 80 para uma solução saturada. Então, vai dar uma solução saturada com corpo de fundo, né, nos 100 gramas. Muito bem. Apenas uma das soluções está saturada e apresenta corpo de fundo. Identifique e calcule a massa desse corpo de fundo. Se podia dissolver 80, foi dissolvido 100, então é claro que vai sobrar 20, né? 20 gramas como corpo de fundo. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, olha lá, o coeficiente de solubilidade dele é de 34 para 100 gramas de água. Agora ele quer saber se a gente colocar em 450 gramas de água, né? Quantos gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada. Então, se em 100 gramas de água eu coloco 34, em 450 quanto eu vou colocar? É só fazer uma multiplicação aqui, uma regra de 3 cruzada, né? Que a gente vai conseguir o resultado. Então, vai dar 153 gramas. A resposta é correta. Bem, esse primeiro vídeo, então, né? Ele falou ali sobre os tipos de misturas. Aí entramos, então, na mistura homogênea, que é a solução. Aprendemos um pouquinho sobre as propriedades das soluções, né? E também vimos um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade e curva de solubilidade. Agora, no próximo vídeo, a gente já vai entrar em concentrações das soluções, tá ok? Até mais!